Opa, bom dia, como é que vocês estão aí, velho? Estamos aqui hoje para fazer o advogado do diabo, talvez. Sim, sou suspeito para falar, né? Estamos aqui com um vídeo do Zé Renancho, né? Ele até fez um dossiê criminal do Itachi. O título já me chamou muita atenção. Então, assim, como eu né, sou um entusiasta aí do universo de Naruto, acredito que ter uma ideia de onde esse vídeo vai parar. E eu tô aqui pra fazer o advogado, tentando defender até onde dá também. Porque tem uma coisa ou outra ali que talvez a gente vai ter que deixar. Tem que deixar pros deuses aí perdoar. Porém, acredito que eu consiga fazer ali um bom trabalho, como né, defensor ali dos bons costumes. Aí vamos ver aqui o vidinho do Zé Renancho, né, que faz vários vídeos de anime aí. Vai estar marcado no título qualquer coisa. E vamos embora pro vídeo, que eu estou curioso para ver né, aonde isso aqui vai parar. Danzão, se liga aí, tá vindo um moleque que é sujeiraça, mas ele é bom pro teu trabalho e tem potencial pra orgulhar o Tobirama. Então tu presta atenção Tá. em tudo que eu vou te falar agora, porque esse garoto é mestre em ilusão. A palavra que define o programa de hoje, porque ilusionismo é bandidagem. Eu passei minha adolescência inteira acreditando em você, Chris Angel. Eu acreditei que ele voava, mas ele voa como se o poder dele fosse uma técnica amaldiçoada de Jujutsu Kaisen. Ele só voa se ele estiver em 45 graus de costas pra pessoa que tá vendo. Eu não sei quem é Chris Angel. Eu vou, Laura. Aqui eu me perdi. Chega pra cá. Isso. Parece que eu voei? Parece. Pois Ó. é, eu não voei. Eu não voei, eu fiz isso aqui. Caralho. E eu só Pior que descobri parece isso mesmo. quando eu baixei o DVD dele. Que lá ele conta. E não era uma técnica Jujutsu, era perspectiva e posicionamento. Duas palavras chatas que não tem nada a ver com mágica. Então dali pra frente eu jurei que lutaria contra o ilusionismo. Umas horinhas atrás, quando eu escrevi essa parte aí pra poder colocar no texto. E ter uma liga pro programa. Mas eu jurei! E o Itachi, ele é o nosso Mr. M Ninja, porque ele botou todos vocês nesse Genjutsu. Mas eu tô aqui pra fazer eu Kai não. e liberar vocês desse Tsukuyomi infinito que ele fez vocês acreditarem que ele não é bandido. Porque saibam que ele é. Gostou, Tobirama? Olha, calma lá, mano. Calma lá pra falar do nosso Itachi, que tinha apenas 13 anos, tá? Nem começou os ataques, mano, mas eu já tô sentindo a maldade. Tem que lembrar, gente, ele era uma criança. Então, enfim, vamos ver. E em Konoha, do jeito que as coisas são, era pra maioridade penal ser pra recém-nascido. Porque o Itachi, desde criança, já tava fazendo os crimezinhos dele. E o primeiro crime é o mais clássico de todos. Lá vem. É o da criança que tem potencial. E faz os pais acreditarem que ele vai fazer todo mundo da família alcançar os céus. No caso do Itachi, ele realmente fez a família toda ir pro céu. Ou não, né? Porque o Shira nunca se sabe, né? Eu duvido que Rico... Ó, primeiramente isso é mentira, tá, mano? Não foi a família toda. Pode ter sido metade. Um pouco acima ou abaixo. Mas não teve só a mão dele, né? Não foi só as mãos do Itachi. Só quero deixar isso apurado aqui em defesa dele. Você ia chegar um cara lá com fugaco do olho do capeta e ele ia deixar entrar. E ele alimentou na família dele esse sonho inalcançável. Porque ele cresce sem saber o que ele quer. E isso aí é o maior problema da criança com potencial. Porque se ela cresce sem saber o que ela quer, ela entra pra curso de administração. Ou pior, ela acaba falando sozinha sobre desenho na internet. E o Itachi se perdeu quando ele ficou de É um ponto, questionamentos sobre o que é o mundo ninja. E ficava todo mundo lambendo ele. Nossa, ele pensa como um Hokage, tão novo e já tem cabecinha de Hokage. Que tradução de tirando de Narutês e trazendo pro nosso mundo, é só uma pessoa que tem bom senso. Porque mesmo se você está no mundo de Naruto e você não acha que tudo nesse mundo tá errado, errado é você. E nessa de ser criança talentosa, ele faz o Sasuke ser tirado pra nada pela família. Logo ele, que diz que ama tanto o irmão dele, um irmão que ama, controla o seu potencial pra não humilhar o outro irmão. E aí, por causa disso, dentro do clã dos emocionados, o mais emocionado com a paternidade é o Fugaku da Boca Xoxa. E ele ainda menospreza o coitado do Sasuke, porque ele não sabia usar a bola de fogo com 5 anos de idade. Ah, isso aí é garoto nem na esculacho. academia Isso daí é direito esculacho.
relaxa. Não é porque o teu outro filho era um prodígio que o Kirin vai cair 2 vezes no mesmo Mokuton, não. Agora, se o Itachi é tão bonzinho, tão gente boa, pra que ele tava de papo com o Fugaku da boca de Maria Mole pra armar golpe dos Uchiha? E agindo de agente duplo infiltrado na Anbu. Essa Anbu também... Não, mas aí também, pô, auto-explicativo, né? Ele tava lá pra poder pegar informações do território inimigo, mano. Porque ele viu a maldade já, o pai dele já tava na má intenção. E aí ele, né, aproveitando a má intenção, chegou lá e... Pô, vai fazer o quê, porra? Tipo, seus pais separam, tem teu pai e tua mãe. E aí você tem que decidir com quem você fica. Pô, é foda. Era outro que era pra ter acabado já, porque os caras não servem pra nada. Só serve pra vender máscara em evento de anime, porque Bleach tava vindo forte aí com esse negócio da máscara do Ichigo, e o Kishimoto não podia deixar o Cubo ganhar dinheiro desse jeito, com essa facilidade. E pro pessoal fazer O a tatuagem Kakashi Anbu é do muito Kakashi foda, na viu? Anbu, porque ela tem o tamanho e a quantidade de detalhes ideal pra ser a primeira tatuagem de desenho de alguém. Porque hoje em dia é socialmente aceito o teu ombro ter a cara do Naruto, mas nos anos 2000... As coisas não eram tão fáceis. Eu faria uma tatuagem e Naruto. agora a gente chega no primeiro crime de verdade do Itachi. Porque ele não era só agente duplo. E qual que é? E qual que é? E qual que Ele é? também era agente duplo da terceira idade nojenta de Konoha. Ele era Isso aí eu triplo, concordo. tava contra o clã dele, só porque os caras queriam, de repente, dar um golpezinho em Konoha. Depois de terem sido colocados pra viver num cantinho quase do lado de fora de Konoha, um puxadinho, julgados pelo povo e sendo obrigados a ver o filho do quarto Hokage sendo maltratado pela vila. Agora, o outro crime do Itachi já é uma questão de burrice mesmo, porque ele tá errado em ser bom no que ele faz. Porque quando você é bom no que você faz, as pessoas jogam trabalho em cima de você. O segredo é ser de mediano a Isso ruim. daí não dá Se pra ele defender. fosse um ninja que se veste de laranja, eu duvido que estavam pedindo pra ele ser agente duplo. Mas o moleque quer ser destaque da turma e jogam demanda em cima dele. E lembra quando eu falei que ele era agente triplo? Pois é. Eu menti, porque ele é agente quádruplo. Porque além Oi? de trabalhar pros Uchiha, além de trabalhar pra Anbu, além de trabalhar pros velhos, ele também trabalha pro geriátrico primordial, pro CEO da Terceira idade. bacaria do terceiro Hokage. Terceiro Hokage. Isso, Laura, isso. Ah, Ainda mas bem terceiro que Hokage não é os eles véi? estavam reclamando já. Que no do Hunter x Hunter reclamaram que tu demorou pra falar. Não, eu falei terceira idade. Porque você tava CEO eu, terceira idade. Ah, tá. Eu só ouvi terceiro só e o meu cocorô já se encheu de rancor. Tudo bem que também o Itachi, ele tava vendo que o clã dele ali tava procurando história, que era Peraí, calma aqui. Tá, ele tá sendo acusado, então, o meu cliente tá sendo acusado de falsidade ideológica? Não. Eu acho que é outro crime. Eu tô sem os termos, mas de trabalhar fingir que trabalha para os Uchihas, né, pros conselheiros lá de Konoha, pro Danzo e também pro Sarutobi. Então, é esses 4. Se bem que, assim, 3 são um só, né? Se você parar pra pensar. Mas ele tava de conversinha individual com um ou outro ali. Mas, enfim, né? uma questão de tempo pra eles se revoltarem contra a vila. Até porque o Itachi sabe que todo Uchiha é um criminoso em potencial. Eles não podem ter um olhinho um pouquinho mais colorido, com um pouquinho mais de sacanagem no olho, que eles já querem botar o Mokuton na mesa pra poder mostrar quem manda. Foi assim com o Indra, foi assim com o Madara, foi assim com o Obito, foi assim com o Fugaku da boca de anestesia de dentista, foi assim com o Que é isso, a O boca desejo dele? do fogo é só um eufemismo pra poder dizer que todo Uchiha tá com fogo no chucaco. Fora tudo que Itachi fez com o nosso gatinho manhoso. Não sou de ficar defendendo o Sasuke, não. Mas ele tirou a oportunidade do moleque ter uma infância normal. Provavelmente, sem toda aquela parte lá de perder a família inteira dele. Mas ainda assim perdendo uns entes queridos. Porque a Kyuubi ainda ia atacar a vila de qualquer maneira. E Naruto ainda é um mundo extremamente violento, triste, onde ele ia ter contato... Às vezes ele só adiantou, com mano. a morte. E Às vezes ele só preparou o Sasuke pro futuro, porque já... Ah, mano, mas isso aí não tem que explicar, mano. Já não sei se eu me defendi o suficiente, mas né, só aqui botando as vírgulas e os pontos nos lugares corretos. Ó, os caras tava brigando, tava Konoha e o clã Uchiha, né? Os caras Uchiha queria dar um golpe de estado e provavelmente ia gerar uma guerra. Nessa guerra ia morrer muita gente, ia morrer criança, ia morrer mãe, ia morrer véia. O que mais ia morrer, mano, era a gente.
E era capaz ainda de ficar aquela luta ali onde não sobra quase ninguém dos dois lados. Então, o Itachi tinha que se decidir. Ou ele tava do lado do Uchiha, ou ele tava do lado da Folha. Aí da Folha, né, como era um bem maior, era tipo você tá, como por exemplo, você tá em São Paulo, e aí você pode salvar todo mundo de São Paulo ou todo mundo de São Paulo capital. E aí você meio que é o. Como pode dizer? O que conhece todo mundo, você considera o pessoal, né, parte da sua família, talvez, os seus melhores amigos e tudo mais, apesar de sua família estar dentro da cidade, né, da cidade de São Paulo mesmo em si. Aí é foda, mano. Tu vai ter que decidir entre o bem comum ou a galera que você tem afeto. Mas o Itachi, como um ser humano íntegro, não tão íntegro assim, talvez tenha matado uma criança ou outra, mas, mano, os fins justificam os meios em algumas situações, ainda mais no mundo ninja. Então, no mundo ninja, o meu menino tem álibi pra fazer esse tipo de coisa. Apesar de que quem tem que responsabilizar são quem? Os responsáveis que estão mortos? Não, porque esses daí morreram. Mas quem mandou, quem fez o pedido, foi basicamente o Lula decretando que vai ter que fazer isso, mano. E aí, vai fazer o quê, mano? O cara tem 13 anos. Ele podia fazer um bem comum, né? Tava ali sendo, né, como pode dizer, falando, tá, só você pode fazer isso e tudo mais, né? Tava sendo considerado salvador da pátria, ele foi lá e salvou, né? Salvou assim. Depende do ponto de vista, mas deu pra entender. Então, convenhamos que era uma situação merda. De qualquer jeito ali. Ele, mano, é uma situação diabólica. Ele ia ser tratado de vilão de qualquer jeito. Então, assim, não tem final feliz. As outras questões sérias, mas isso não justifica porque ele não ia perder a família dele. Ele ainda assim, dentro da situação de alegria de Naruto, ele ia ter uma infância feliz dentro do possível. Ele ia viver a mesma tristeza que todo mundo viveu. Mas não, por causa de Itachi, um moleque teve que viver em situação de dono de casa com 5 anos de idade morando no bairro do Uchiha. Se ele se preocupasse mesmo com o nosso Nandamo-chan, ele não tinha feito ele ficar vendo o flashback dos Uchiha um dia inteiro. Se pra gente já é um saco ver esse flashback vez ou outra, imagina pro Sasuke que teve que ver de uma vez só, várias vezes, uma atrás da outra. Não tem como. Cara, Itachi, essa eu vou ficar te devendo. Sim, eu tava dando sangue agora pra te defender, mas nessa aí eu vou ter que me retirando, porque não tem como te defender não, mano. Inclusive, não é como se fosse uma vez. Você fez isso 2 vezes. O Sasuke chegou lá em criança. Tudo bem, você quer mostrar que você é o vilão, que você matou pra poder, né, o cara pegar ódio de você, e você ser o malvadão e tudo mais. Beleza. Mas ele exagerou, não, pô. É uma criança, você não precisava mostrar ali, né, 24 horas de flashback. E não o suficiente, quando ele volta na vila, anos depois, com o Sasuke já crescido, que ele entra lá pra invadir. Eu nem sei nem lembro direito o que ele tava fazendo, acho que ele tava só fazendo uma ronda lá em Konoha. E aí ele vai com o Kizami. Mas aparentemente ele encontra o Sasuke lá, o Sasuke vai puto pra cima dele, dá um Chidori. Ele vai lá, pega no pescoço, né? Fala que ele é o irmãozinho tolo, que falta ódio. E aí dá flashback, mano. Dá flashback ali dos pais dele morrendo, até o Sasuke ficar inconsciente. O cara ficou inconsciente de tanto receber o flashback dos pais morrendo. Precisava fazer isso muitas vezes? Acho que não, né? Talvez uma ou duas ali, beleza. O Kakashi também é a mesma pegada, né? O Kakashi tomou um genjutsu ali, que ele tomou, né, até desmaiar. Mas ali tem um álibi da incerteza, não sabe o que dava pra fazer, o que o Kakashi ia aprontar. Ele podia tentar matar o Itachi, ele é um Jonin forte. Então dá pra, né, usar como legítima defesa, pra ter certeza que vai desmaiar o Kakashi. Agora o Sasuke foi esculacho. E isso, querendo ou não, engatilhou dele ficar mais satânico, mais demoníaco. Inclusive o Sasuke, eu acho que é a pessoa que eu mais defendo no anime, mano. Porque muita gente tem a opinião de que o Sasuke é um revoltado, que não gosta dele, das atitudes dele, mas eu acho ele um personagem muito bem escrito e super coerente com a obra, apesar de ter uma coisa ou outra ali que dá pra discordar. Mas, mano, se você pegar pra ver do ponto de vista do Sasuke e desconsiderar a chatice, porque querendo ou não, tem uns momentos que ele é chato, e acontece, mas faz parte da construção dele como personagem. Ele é um carinha mais marrento, mais isolado, né, mais boyzinho.
E assim, tu tem que levar em contexto isso pra poder fazer o julgamento. E levando tudo isso em conta, cara, eu acho um personagem foda. Eu entendo ali, né, as situações que ele passou e que chegou a fazer, a levar, né, a ele fazer o que fez. Então, assim, eu acho que deve ser o personagem que eu mais passo o pano do anime. Como você não ficar revoltado depois de passar por isso? Aí o moleque cresce, quase entrega o corpo pro Orochimaru, ameaça Aí, entrar ó. na carreira política e perde um braço. Tudo Aí, ó. culpa do Itachi. E se vocês precisam de mais argumentos sobre ele ser O bandido, Itachi ele baixinho. depois de fazer o reajuste demográfico do clã Uchiha e jogar o IDH de Konoha lá embaixo, ele se isso, junta cara? a uma organização criminosa. Que nos fala Epa. Aqui, protesto. Primeiramente que a melhor forma de você defender, né, isso aqui é clássico, mano. Pô, o melhor jeito de você lidar com seus inimigos é estando mais próximos ainda. Né? Então, acreditado. Amigos próximos e inimigos mais próximos ainda. Ele saber os próximos movimentos, o que vão planejar e tudo mais. Inclusive, né, tem, eu não sei se é canônico, mas tem a teoria de que quando ele foi pra Konoha capturar a Kyuubi, ele tava indo mais pra passar uma mensagem ali, né, pro alto escalão, né, pro Danzo, falando, ó, se liga aí que eu tô na área, irmão. Se fazer merda aí, né, qualquer coisa aí com o Sasuke, ó. Se bem que eu acho que o Danzo tinha que ter protegido era o Sasuke do Itachi. Naquela situação ali foi difícil. Mas vamos ignorar. Segue o jogo. pra poder ser agente duplo do Itachi, mas o Kishimoto nunca me confirmou isso, nunca respondeu meus e-mails perguntando. A única coisa que a gente tem, o único argumento que a gente tem que abraça essa ideia é que o Itachi gosta de uma fofoca e tá aí fazendo esse trabalho de agente duplo há muito tempo. Assim como a gente também gosta de uma fofoca, no nosso podcast aconteceu com um amigo de um amigo meu, que vai ao ar toda sexta, 10 da manhã. Era isso que você ia falar? Não, Ah, você me olhou? Eu achei que era. é que você falou agente duplo do Itachi, mas no texto é Jiraiya. Agente duplo do Jiraiya. Só que não existem provas de que ele era um agente duplo do Jiraiya, porque o Kishimoto nunca respondeu meus e-mails. Então, hoje, como ainda não é um programa defendendo o Itachi, eu vou mentir e me basear em nada pra passar como fato Aí, pra ó. vocês. Tá vendo? Isso aqui é. Ó, tá vendo, seu juiz? Esse cara aqui tá enviesado. Tá completamente enviesado. Esse cara aí tá querendo armar provas, forjar provas. Digo mais, porque o Itachi contribuiu nas maldades que fizeram com o meu loirinho. Como ele ousa ser ruim com o Naruto? Que garoto já sofreu tanto, passou por tanta coisa. Ruim? E o Itachi me pega e bota um corvo na boca do moleque? Ué. Ainda mais no Naruto que já tem bicho dentro dele. Que fixação Foi pra salvar é essa a em guerra, botar mano. animais dentro do Naruto? Foi pra Tu salvar consegue o engolir um mundo galeto ninja. numa bocada só? Seu juiz, eu protesto, mano. Isso aqui foi literalmente pra salvar o mundo ninja. Esse cara está. Ó, esse cara aqui, ó. Esse cara aqui tá completamente adulterado, mano. Ele esqueceu que foi pra salvar, velho. Foi pra achar a fraqueza do Edo Tensei. Mas o Edo Tensei não tem fraqueza. Tem sim. E o nome dele é Itachi Uchiha da Silva. Não sei se tem um Silva, mas eu acho que ficaria impactante. Não consegue. E foi isso que o Naruto passou pra dentro e pra fora e ainda era um galeto gótico. Só que a garganta do pessoal de Naruto deve ser mais resistente que a nossa, porque vira e mexe eles estão colocando e tirando pergaminho de dentro da boca. Orochimaru, então, a garganta dele é Rapaz, uma desse bainha aí- pra uma cobra, que é a bainha de uma espada. Eu nem Então, comento todo esse aí, pergaminho, viu? quando você bota Especialista. em um comparativo com o verso de Naruto, tá até ok. Espera só um pouquinho, para, espera só um pouquinho. Ele espera também, não espera? Ele espera. Dá uma olhada se você está inscrito nesse canal. Estou se você já deu inscrito, like, Zé se você Renato. tem comentário. Vou deixar Vê o também like, se você vou ativou deixar. o sininho pra você receber as notificações e aos membros desse canal, obrigado. Considera virar membro. Muito obrigado também, aí, tem membros várias do vantagens. Renato, Estão mano, todas ó. Na descrição do vídeo. Na descrição do vídeo também tem meus outros projetos, como por exemplo, o Aconteceu com um amigo de um amigo meu, que é o meu podcast junto com a Aí, Laura. ó, podcast Então, se do você Renato gosta também. das nossas interações aqui, você vai ter sempre um episódio de 1 hora pra ver isso. Então, tá tudo na descrição, dá uma conferida. Eu juro que eu não interrompo mais o vídeo nesse vídeo, mas os próximos eu vou interromper. Ah, Então, tá de beijo. boa, tá suave. Tchau, Renato. Só que o Itachi acha que ele pode fazer isso com o Naruto porque ele acha que ele é o próprio Kishimoto. Porque vira e mexe, ele tá botando regra e inventando jutsu. Porque até a luta do Danzou Ó. e Izanagi não existia. E eu duvido que o Danzou, que é um amante dos Uchiha, não ia saber do Izanagi. O Sharingan no Naruto Shippuden isso serve pra duas coisas. Genjutsu e ficar cego. Negócio de copiar, jutsu, isso aí não faz mais. Aí vem o Itachi e me surge com o Izanagi. Uma carta. Pera aí, seu juiz. Cara, essa vai ser difícil, mano. Pera aí que... Pô,
Kishimoto também, né? Podia escrever essa porra com vontade, né? É, cara, ó, primeiramente, que esse jutsu foi apresentado pelo Toby na época, né? Tava mascarado ali, o cara, ninguém sabia ó, a identidade. E aí ele apresentou, acho que foi Izanami, onde ele podia substituir o corpo dele. Porém, não tinha sido apresentado antes, porque era surpresa, era o plot, tá aí. Era isso que eu tava procurando, mano. É, foi pra surpreender quem tava assistindo. Até o próprio Kishimoto deve ter se surpreendido. Ele devia estar lá escrevendo e falou: caralho, pode ser isso aqui mesmo. Que vai ser algo inovador. Aí pegou todo mundo desprevenido. Então, eu acho que até se você perguntar pro Kishimoto, ele pode falar que nem consegue explicar. Ah, mas é porque foi furo de roteiro, foi mal escrito. Não, é porque é mágico, mano. Tem coisa que você não explica. É igual Deus, mano. Você não explica Deus. Você só sente. É só isso, seu juiz. Essa é a minha defesa, mano. Aí você se vira aí, mano. Porque, pô, essa daí é foda. Que todo mundo aqui já usou quando tava brincando de boneco quando era criança. Ah, o teu poder faz isso? Então o meu poder anula o seu poder. E aí todo mundo chora e vai todo mundo contar pra mãe. Só que em Naruto ninguém tem mãe pra contar nada. Então eles têm que resolver dando facada um no outro mesmo. Calma, eu acho que agora tem um argumento bom. O Itachi não queria matar o Kabuto e queria ensinar uma lição pra ele. E aí ele descobriu no seu eu interior que ele consegue fazer isso de outra forma e não fazer o ódio gerar mais ódio. Tanto é que no futuro o Kabuto, ele segue, né? Eu achei bem legal isso, inclusive, dele seguir o sonho não, mas os passos ali dele ser um cara que foi adotado, que conheceu, né, uma família, entre aspas, no orfanato, e acabou que depois, né, no Boruto, ele acaba tendo um orfanatinho também. Então, assim, imagina se ele mata o Kabuto ali, por exemplo, e encerra o ciclo. Acaba que podia gerar mais ódio e, enfim, né. Foi pelo bem, foi pelo bem. E depois vem Itachi ficar reclamando que a luta contra o Kabuto é odiada por todos na internet. O cara criando o genjutsu que o outro cara tem que aceitar que ele tá errado pra aí ele poder sair, sendo que o Itachi estava morto e foi revivido e ele era a única coisa que poderia parar o Kabuto, não sei o que. Pra cima de Moá, meu irmão. O problema do Izanagi, a criminalidade começa por causa da exclusividade trabalhista do Itachi com o Kishimoto. Porque se ele tivesse em Jujutsu, você pode ter certeza que tava todo mundo aplaudindo o Izanagi e ninguém tava achando que é um crime o que o Itachi cometeu. GG Akutami adora criar uma técnica que pra ninguém reclamar que é mentirosa, ele bota a explicação bem complicada pra ninguém entender. E aí só tem uma Não opção. peguei, eu não Fingir assisti. que você entendeu, Então... fingir que você tá explicando o que Peguei você o ponto, eu acha acho. Só que peguei o entendeu ponto principal. e chamar de burro quem não entendeu. Falta GG na vida de Itachi. Eu tava lendo um mangá do Jujutsu, um mangá de fã, né? Tipo, tava lendo, era legendado por fã. Eu tava lendo o mangá do Jujutsu, e aí teve uma parte que a técnica era tão difícil que o cara que fez a tradução do mangá botou uma página extra no mangá pra explicar em texto o que a técnica do cara fazia. Porque não dava pra entender. O Hunter x Hunter tem uns bagulho assim também, tá? Tem umas coisas muito, não, porque a minha técnica só funciona quando tá chovendo numa terça-feira. Mas agora... Pior que Hunter x Hunter tem muito de ter condição, né? Pra poder deixar a habilidade mais forte. Aí coloca várias condições. É uma brisa ali, você tem que entrar pra entender melhor. É interessante, né? Tem umas que são bem legais, né? Tem outras que eu acho que já tava sob efeito ali né? da Jamba. Mas, enfim. O maior crime do Itachi. Vocês lá já vem. repararam que ele tava sempre doente? Sempre tava com uma tossezinha aqui e ali, um sanguinho na mão. Ué, e é crime? Todo mundo falando Oxi, que é o crime? Itachi, ele tem Me tuberculose prende, ninja. então. Pois é, sabe como é que você fica doente? Ficando parado na chuva pra chorar. E tem vezes que o Itachi tá chorando na chuva de noite. Eu duvido que ele vá secar esse cabelo com um catom e vai dormir de cabelo molhado. Ele tá procurando maneiras de ficar doente. Fora a roupa desse moleque. Que a Juiz, protesto oficial. Esse protesto aqui, mano, é o maior de todos, velho. Talvez eu esteja caindo em fake news. Mas eu vi recentemente, tá? Coincidiu até a informação que no Naruto tem 2 episódios só que chove. De cabeça eu não lembro, assim, não vamos contar os fillers, obviamente.
E parando pra pensar, eu não lembro exatamente quais são. Eu acho que é no Vale do Fim e quando o Sasuke luta contra o Itachi. Será que conta? Porque foi uma chuva artificial, já que foi o próprio Sasuke que causou a chuva. Mas eu vi essa informação em algum lugar falando que chove só 2 vezes. E tinha toda uma explicação filosófica por trás da obra, toda uma onomatopeia ali. E né, não vou lembrar de cabeça. Então, tá vendo que está completamente equivocado, velho. O nosso amigo aqui, Zé Renacho, acusando o meu cliente de coisas inimagináveis, já que né, não era de forma proposital que ele queria ficar doente. Era pô, azar, né? Se parar pra pensar, se choveu 2 vezes na porra do anime e ele ficou doente nas 2 vezes, é porque é Deus punindo algumas atitudes ali que podem ter sido vistas de forma equivocada. A roupa dele é um cone aberto pra pegar bastante água e molhar o corpo. Vai dormir com a roupa toda mofada. E a sandalinha, que a sandalinha não é aberta. Eles andam de papete, aí essa papete vai acumulando aquela lama no pé, lama no pé, lama no pé. Seu juiz, admin-homem, tá admin-homem? Admin-homem. Ad-hominem. Ele tá insultando e acabando com a reputação aqui e não tá usando provas né, factuais. Só isso que eu tenho a acrescentar, velho. Tá né, usando artifícios aí de terceiros pra insultar o meu cliente. Água no pé, vai pegando friagem, doença. Ah, mas isso não é um crime. O Itachi, ele tá prejudicando só ele mesmo. O Itachi tem que ter responsabilidades porque ele é um cara maneiro. Se ele é um cara maneiro, ele é influente. Todo mundo quer ser igual o Itachi. Eu já quis ser igual o Itachi. Porque eu tinha 2 tracinhas aqui na cara, eu achava, ai meu Deus, eu sou igual o Itachi. Só porque tinha 2 tracinhas aqui. Imagina se eu tenho a oportunidade de estar tendo uma chuva boa, eu já tô triste. Pô, vou lá, vou dar uma chorada na chuva. E aí o Itachi me influencia a ficar doente. Também quem já fez isso também foi o Vegeta. Muita gente já fez, mano. Ele faz esse tipo de coisa. Mas principalmente culpa do Itachi. E é isso, Danzou. Eu acho que ele, de alguma maneira, seria uma adição legal pra Ambu. Acho que você deveria ir atrás dele, até pra mudar um pouco a imagem do projeto de vocês. Então, se eu fosse você, eu ficava de olho nele. Tá vendo, seu juiz? Aí o cara tá armando pro meu cliente, mano. Aí o cara ainda no final ainda ficou de sacanagem, de piadinha, cara. Olha que safado, mano. Acho que acabou o vídeo, né? Pô, mas, pô, muito da hora, velho. Eu gosto muito de uns vídeos do Zé Renato, né? Ele pega uns detalhes ali, ou então relembra alguns momentos muito marcantes. Deixa eu aproveitar e deixar o like aqui. Mas só pra finalizar aqui a situação. Eu não tô, acho que eu não tô inscrito nesse canal. Deixa eu me inscrever também. Só pra finalizar aqui, né? O veredito. Olha, teve um furo de roteiro ali? Teve. Talvez ele tenha passado um pouco da conta com o irmão dele quando foi fazer o Genjutsu. Talvez ele nem percebeu. Às vezes ele. Você é tão poderoso, né? Você é tão forte que não tem noção do seu poder. Aí você fala, eu vou usar só um pouquinho aqui do meu poder, vou usar 1% do meu poder. E acabou que o Sasuke quase morreu. Mas não é foda que o problema não é o Itachi. Foi mais a fraqueza do Sasuke. Tanto é que ele até falou ali na hora que ele é fraco, né? Falta ódio. Então, pode ser que isso foi algo positivo. Ele fez o cara ter mais ódio e, consequentemente, ficar mais forte. Pode ser que tenha influenciado levemente a ele ficar mais indignado com Konoha e querer acabar com tudo que o Itachi construiu, né? Fazendo toda essa maracutaia. Pode ser que seja uma possibilidade, mas não sabemos, né? Não sabemos, é uma hipótese. Pô, quem vai falar isso é o Kishimoto. Então, vocês vão ter que mandar e-mail pra ele lá e se virar com ele. Eu tô fazendo aqui só né, as informações, tô fazendo a revisão geral né, e dando os fatos com as informações que foram apresentadas. Apenas isso. Mas é isso, velho. Obrigado por ter assistido. Comenta aí embaixo também. Caso você tenha alguma opinião diferente, alguma coisa distinta, algum episódio que eu acabei deixando passar despercebido, alguma informação que pode ter sido importante e eu acabei né, não lembrando. Apesar de eu ter visto Naruto mais vezes do que eu gostaria de ter assistido, eu tenho um apego muito forte, eu acho que é um dos meus animes favoritos, apesar de todos os defeitos, né, que eu sou esse tipo de pessoa que eu sei reconhecer quando eu sou clubista. Então, por exemplo, eu acho Naruto pô, muito foda por apego, né, por várias coisas, eu cresci assistindo, todo o impacto cultural que teve. Porém, se alguém for falar mal de Naruto, eu vou ser a pessoa que vai lá e vai se jogar no meio do carro pra defender?
Não vou, mano. Eu vou ser a pessoa que vou jogar, né, o Naruto no carro junto e o Kishimoto, se brincar. Porque tem muita coisa ali que foi uma pataquada, vamos ser sinceros. Tem umas coisas que tem explicações, né? Pô, teve o bagulho lá da guerra que o Kishimoto tava, né, sendo praticamente escrevendo igual um maluco, com a editora no cu dele, botando no rabo, e acabou que saiu tudo. Saiu aquela coisa lá, né? Aquela guerra ninja ali foi um dos momentos. Apesar de ter seus ápices, teve muito mais baixos do que altos. Não vou nem comentar depois que vira, né? Vai um negócio de Kaguya e entra todo mundo e vira o Dragon Ball 4.0. Mas, de qualquer forma, eu sei reconhecer, né? Quando uma obra tem seus defeitos. Mas nem por isso ela deixa de ser uma das minhas favoritas. E é isso que eu tenho pra falar hoje. Muitíssimo obrigado por ter assistido até aqui e nos vemos no próximo vídeo.